Olá pessoal, eu sou a Heloísa do Ateliê Encanto Crochê e na aula de hoje eu vou te ensinar a confeccionar essa linda bandeja em fio de malha. Essa bandeja será utilizada para o nosso kit higiene, né? Nós vamos ter uma sequência de aulas aí, onde eu vou mostrar para vocês todas as principais peças que compõem o kit higiene. Já fizemos aí o nosso porta-algodão e hoje é o dia dessa linda bandeja. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para não perder nenhuma aula. Vamos crochetar? Pessoal, então dando continuidade na nossa sequência de aulas sobre o kit higiene, hoje nós vamos confeccionar então a bandejinha quadrada, tá? Todas as bandejas, todos os kits que eu faço hoje no ateliê, eles são com as bases acrílicas, tá? Antigamente eu até fazia com o próprio fio de malha, mas eu acredito que facilita muito mais, né, e otimiza mais o tempo se a gente utilizar essas bases acrílicas, que fica muito bonito o kit também, tá? Então, nós vamos começar fazendo a preparação dessa base, para nós subirmos, então, a nossa bandeja, tá? As bases, elas vêm com uma película protetora, para proteger, né, de não riscar as peças. Então, eu já fiz o recorte das minhas, tá? Eu sempre recorto aqui bem na beiradinha, onde estão essas bolinhas aqui, né? E só vou tirar essa película quando eu embalar para enviar para minha cliente. Então, vocês recortem assim também, que dê para vocês trabalhar aqui nos furinhos e que essa parte de dentro ela fique preservada, né? Para não riscar a peça. Então, vamos lá. O nosso kit, ele vai ser feito com duas cores, né? Assim como foi na aula do porta-algodão. Nós vamos fazer com o rosa bebê e com o off-white, né? Ambos os dois da marca Amorino Fios, são fios aí de malha premium, né? De 35 milímetros, 36 milímetros. Vou utilizar também uma agulha 6 milímetros. Eu utilizo uma agulha um pouquinho menor, né? Para os pontos ficarem mais bonitos e o trabalho ficar mais estruturado, né? Então, vamos fazer a base toda no rosa. Nós vamos utilizar aqui, pessoal, uma técnica que fique bem bonito, né? Os pontos de vocês, que fique bem estruturada a peça. E eu vou ensinar a forma que eu faço, né? Porque tem outras artesãs que tem outras formas de fazer. Então, essa foi a que eu gostei mais e que eu acho que fica mais bonito. Que é tampando todos os buraquinhos aqui da minha base, né? Pra não ficar nenhum buraco visivelmente aí, né? Que fica, do meu ponto de vista, mais bonito tampá-los, né? Então, nós vamos começar aqui. Eu começo sempre na parte maior da bandeja, né? Então, essa aqui é a parte maior, né? A frente aqui e aqui embaixo. Então, aqui na lateral é um pouquinho menor, porque ela não é quadrada, ela é retangular. Então, vou inserir minha agulha aqui, que pegue mais ou menos aí o meio da bandeja de vocês. Vou puxar o meu fio pra frente e vou fazer a carreira inteira em pontos baixíssimos, né? Então, eu vou pegar e vou puxar o meu fio aqui por dentro e entrar com ele com a laçada que está na minha agulha. Então, eu insiro a agulha no buraquinho, puxo e entro com ela na minha laçada que está na agulha. Então, puxo, entro no buraquinho ali, né? E entro com essa laçada dentro da laçada que está na agulha. Então, eu vou fazer esses pontos baixíssimos por toda a volta da minha bandeja. Então, quando chegar aqui no cantinho, é a mesma coisa, tá? Então, a gente vai fazendo os pontos baixíssimos aqui. Quando chegar aqui no cantinho, é a mesma coisa. Eu vou inserir a minha agulha aqui, no buraquinho, puxo o fio e entro com ela dentro da laçada que está na agulha. Então, aqui eu já fiz metade, agora vira a base, né? E faz todo esse processo igualmente até chegar no final. Eu estou chegando agora aqui no final, né? Nós vamos fazer, então,
o acabamento aqui dessa primeira carreira, vamos deixar aqui um buraquinho, né? Então, aqui nós começamos, aqui nós vamos terminar e vamos deixar esse buraquinho aqui pra gente fazer o acabamento, né? Então, nós vamos pegar, introduzir a agulha, tirar, né, da laçada que tava aqui, vamos tirar a agulha, introduzir nesse buraquinho e vamos puxar o fio que está sobrando aqui do início que a gente começou a fazer o ponto baixíssimo. Então, nós vamos puxar aqui pra cima. Puxamos aqui pra cima, nós vamos ajustar na agulha agora essa laçada aqui que a gente estava fazendo e vamos trazer este fio aqui pra dentro. Dessa maneira. Quando a gente traz aqui pra dentro, a gente vai ajustar aqui atrás pra ficar este pontinho bem semelhante aos outros aqui, né? Então, agora nós vamos fazer o acabamento com o auxílio de uma agulha de tapeceiro. Então, vamos colocar a agulha. E de baixo pra cima, eu vou introduzir a minha agulha aqui, assim como é feito em todas as peças. Sempre de baixo pra cima, porque nós vamos simular agora aqui o ponto que está faltando, né? Então, assim, aqui eu vou introduzir a agulha de tapeceiro no meio e vou jogar aqui pra trás, tá? Então, assim, joguei lá pra trás e simulei o meu último ponto bem parecido com os demais que estão aqui. Tomar sempre cuidado pra ajustar no tamanho que a gente precisa. Então, vou deixar essa sobra lá atrás, que nós vamos esconder depois, né? Então, agora, esse pedaço de fio aqui, que está vindo do rolo, nós vamos fazer a segunda volta, né? Então, essa segunda volta, pessoal, com a mesma agulha, tá? Nós vamos introduzi-la aqui, onde nós fizemos o último ponto. Então, tem aqui um pedaço, né, que está sobrando, e aqui o outro pedaço. Então, nós vamos entrar neste pontinho aqui, tá? Nesse aqui. Então, com a agulha aqui, vamos introduzir dentro do buraquinho aqui atrás, tá? Então, deixa esse restinho de fio aqui, sobrando, né? E vamos puxar o fio que vem do rolo aqui, pra ele vir aqui pra frente, ó. Assim. Então, nós vamos fazer o nosso ponto baixo. Então, nós vamos caminhar com pontos baixos, né? Dentro de cada pontinho de base aqui que a gente fez na primeira carreira. Então, entra com a agulha, vai sair lá no buraquinho, né, aqui atrás. Nós vamos puxar o fio pra frente. E vamos ir fazendo os nossos pontos baixos, normalmente, até nós chegarmos na quina, né? Até nós chegarmos aqui na pontinha, que daí aqui vai ter um macetezinho aí pra vocês, tá? Então, aqui é pontos simples normais, um dentro de cada pontinho de base. Chegamos aqui, então, na nossa quina, né? Eu fiz o último pontinho aqui antes da nossa voltinha aqui. Então, aqui dentro, pessoal, nesse ponto do canto aqui nesse aqui, ó, nós vamos colocar 3 pontos, tá? 3 pontos dentro do mesmo buraquinho, pra nós fazer a nossa quina, o nosso cantinho, né? Então, vamos adicionar o primeiro. Então, aqui já está o primeiro. Agora, nós vamos no mesmo lugar, vamos fazer o segundo. Sempre o primeiro, ele fica na horizontal, o segundo, ele vai ficar aqui na nossa diagonal, e o terceiro já vai participar da carreira daqui do lado de cá, né? Então, sempre o terceiro ponto, eu pego uma agulha um pouquinho menor, porque ele fica mais apertadinho, só pra mim puxar ali, que fica um pouco mais difícil. Então, introduz, puxa o fio aqui pra cima. Eu volto com a minha agulha normal 6 milímetros e fecho o meu pontinho aqui, ó. Então, aqui eu já tenho a minha volta. Esse primeiro ponto é daqui, o da diagonal e o do lado de cá. Então, por isso a importância aí de fazer esses 3 pontinhos na quina, né? Então, aqui nós continuamos fazendo um ponto para cada ponto de base, né? Apenas um pontinho baixo aí dentro de cada buraquinho, até chegar lá na outra quina, né?
Então, já tô chegando aqui no outro lado da minha quina, então, eu fiz o último pontinho, né? E aqui nós temos o ponto do canto. Então, aqui nesse, nós vamos adicionar 3 pontos, tá? Então, faz o primeiro, o segundo, né? E o terceiro eu faço com uma agulha um pouquinho menor, porque fica um pouco difícil de entrar aqui no buraquinho. Daí, puxo, já volto com a minha agulha 6 milímetros e fecho o terceiro. Então, aqui já está minha outra quina, né? Então, esse ponto aqui pertence a essa carreira, este da diagonal vai ficar o canto, e esse aqui já pertence à carreira de cá, né? Então, nós vamos fazer novamente tudo ponto simples até chegar na quina e finalizar a nossa base. Então, os 4 cantos aqui, pessoal, nos 4 cantinhos, nós vamos fazer 3 pontos baixos, tá? E nas linhas retas aqui, nós vamos fazer somente um ponto para cada ponto de base. Cheguei aqui, então, no final, né, da minha carreira, e eu fiz o meu último ponto aqui, no último pontinho de base. A única coisa que eu gosto de estar fazendo agora é adicionar mais um ponto aqui dentro desse primeiro ponto que a gente fez. Mas eu gosto de adicionar ele sempre no final, que dele fica mais junto a esse último que a gente acabou de fazer. Então, eu vou inserir a agulha lá dentro. E vou puxar aqui, fazendo assim, que dele fica um ponto bem reto aqui, como sendo o nosso último, né? Então, tá aqui a nossa basezinha, agora nós vamos fazer o acabamento dela, toda em ponto baixíssimo, para depois a gente conseguir subir as paredes da bandeja, tá? Então, aqui nós vamos dar uma altura para nossa laçada na agulha, vamos inserir a agulha aqui neste último ponto que a gente fez, tem essas duas alcinhas aqui, nós vamos inserir a agulha de trás para frente e vamos puxar essa laçada aqui lá para trás, tá? Então, dessa maneira assim. Nessa laçadinha que formou, insiro a minha agulha por baixo dela, coloco esta laçada aqui na agulha e puxo o fio que vem do rolo para ajustar o tamanho aqui. Assim, então, aqui eu tenho 1, 2, vou puxar o meu fio que vem do rolo aqui pra frente. Então, com esta laçada na agulha, eu vou começar a tecer toda a minha carreira de ponto baixíssimo. Então, dentro de cada alcinha aqui, das duas, né, vou passar por baixo de cada uma delas aqui, eu vou fazer os meus pontos baixíssimos. Então, insere a agulha por baixo, puxou, entra por dentro. Insere a agulha por baixo, puxou, entra por dentro. E assim, nós vamos ir fazendo até o final da nossa volta. Tentem não deixar tão apertadinho essa laçada aqui da agulha, para não ficar muito apertado esses pontos aqui, que depois, na hora de subir a bandeja, vai dar problema, tá? Então, aqui no cantinho, a mesma coisa, eu vou colocar um pontinho, né, fazer um ponto baixíssimo para cada ponto de base aqui. Então, aqui eu já estou no canto, então, só fazer o mesmo processo. Agora, vira e vai continuando, descendo tudo em ponto baixíssimo, até chegar no final. Então, eu cheguei aqui no final, né? Tô terminando, vou colocar o meu último ponto baixíssimo aqui, e já podemos cortar o nosso fio, né? Para nós fazermos o arremate. Então, tá aqui a nossa bandejinha, né? Praticamente finalizada, bem certinha, os cantinhos bem destacados. Isso aqui vai ser muito importante na hora da gente subir ela, tá? Então, o fio aqui eu puxo, né? Tiro a minha agulha e vamos fazer o acabamento aqui, né? Então, com o auxílio de uma agulha de tapeceiro, mas vocês podem utilizar uma agulha de crochê também, que dá super certo, tá? Eu coloco aqui por baixo deste primeiro ponto baixíssimos que nós fizemos, por baixo aqui, vai sair lá em cima, ó, né? Vou puxar o meu fio, já está simulada a primeira perninha do ponto baixíssimo. Agora, vou introduzir a agulha aqui dentro, né,
desse último que a gente fez. Então, colocando aqui dentro, a agulha vai sair lá na parte de trás, ó. Assim, entre meio essas duas argolinhas. Vou puxar aqui, sempre ajustando com a mão para ele ficar o mais parecido possível com os outros pontos, né? Então, aqui, ele já está num tamanho bom, que eu acredito que fique bem parecido com os demais, né? Então, aqui na parte de trás, nós vamos agora esconder o fio, passando ele por alguns pontos aqui que a gente fez, né? Então, é só puxando, que a gente vai escondendo ele aqui, né? Vamos cortar o fio. E esse outro aqui que sobrou do outro lado, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai escondê-lo por entre os pontos, né? Pra depois a gente cortar. Esse aqui ele ficou um pouquinho mais curto, mas não tem problema não, porque a gente vai acabar cortando ele depois, o resto que sobrar mesmo, né? Assim. Agora, a gente consegue cortar esse fio que sobrou. Então, viramos aqui a nossa bandeja, ela está... A nossa base, né? Não a nossa bandeja, a nossa base está preparadíssima para receber, então, as paredes dessa bandeja. Pessoal, então, para fazer a subida da nossa bandeja, eu vou dar uma brincada aqui com as cores, tá? Eu fiz a base toda em rosa e eu vou fazer a subida em off-white, 2 carreiras, e a terceira eu vou voltar com o rosa. Eu gosto sempre de fazer essas brincadeiras com as cores e os resultados sempre ficam muito bonitos, né? Então, ou dá pra fazer a base no rosa, subir tudo no rosa, ou dá pra mesclar com o off-white, né? Eu, no caso aqui, fiz a base em rosa, vou subir 2 carreiras com o off agora, que daí fica toda essa parte aqui de baixo que a gente fez, o destaque no rosa, né? E a parede no branquinho. Então, vamos lá. Para nós começarmos, nós vamos achar aqui onde a gente finalizou, né? O nosso ponto baixíssimo. Então, sempre aqui onde tiver essa marquinha aqui, meio que na diagonal, é onde nós começamos, né? Então, sempre em cima dela, nós temos o primeiro ponto baixíssimo aqui, e é por aqui onde nós vamos começar, tá? Então, eu vou introduzir o meu fio off, vou puxar aqui por baixo e ele vai sair aqui na frente, ó. Saiu aqui na frente, eu vou puxar o fio que vem do rolo para fechar e formar o meu primeiro ponto baixo, tá? Então, a nossa primeira carreira, ela vai ser toda em ponto baixo. Então, eu vou sempre inserir a agulha dentro dessas alcinhas que nós fizemos agora do ponto baixíssimo, tá? Eu gosto sempre de fazer esse acabamento porque fica toda essa parte aqui da nossa base aparecendo e fica um trabalho mais bonito, né? Então, nós vamos sempre inserir a agulha aqui, ó, dentro desses pontos baixíssimos que a gente fez, tá? Então, vamos lá. Esse rabinho aqui do fio a gente vai escondendo conforme a gente vai tecendo os pontos. Então, insiro a agulha aqui por baixo, puxo o fio que vem do rolo, dou uma altura aqui, essa altura ela tem que ser mais ou menos o tamanho da agulha para ela não ficar tão grande ou tão apertado o ponto de vocês e ficar um trabalho bonito. Então, da altura, puxo o fio que vem do rolo e fecho. Quando eu fecho, essa laçada da agulha, ela fica um pouco solta. Então, eu sempre dou uma puxadinha aqui pra mim ajustar, tá? Porque essa na agulha tem que ficar sempre bem justa. Então, vou fazendo aqui os meus pontos baixos, né? Por toda a volta aqui da minha base. Então, quando eu chego aqui, ó, já tá todo escondido aquele fiozinho que tinha sobrado aqui por dentro. Então, já fiz aqui um total de 4 pontos, nós vamos ir fazendo isso por toda a volta. Inclusive, aqui nos cantinhos também, é um pontinho dentro de cada baixíssimo que a gente fez, tá?
Então, insere a agulha, puxa, dá altura e fecha o ponto, ajusta a linha. Puxou, e nós vamos fazendo esse trabalho até nós concluirmos a nossa primeira volta aqui, tá? Então, insere a agulha no ponto baixíssimo, puxa o fio que vem do rolo pra frente, dá uma altura aqui, que a agulha ela fique reta, ó, né? Então, essa aqui sempre tem que ser um pouquinho maior do que essa que está aqui. Daí, puxou o fio que vem do rolo lá pra dentro, ajusta o fio, dá uma puxadinha aqui pra essa laçada ficar o mais firme possível, né? E assim nós vamos fazendo a nossa sequência de pontos baixos por toda a nossa volta. Quando chega aqui no canto, mesma coisa. Sempre que vocês forem fazendo um pouquinho, vão ajustando com a mão, principalmente aqui na volta, pra ela criar esse cantinho aqui, né? Cheguei aqui, então, ao final da minha carreira, né? Fiz o meu último pontinho aqui. Agora, eu vou fazer o acabamento dessa carreira para iniciarmos a outra, né? Então, aqui nós temos o nosso primeiro ponto e aqui duas laçadinhas, né? Duas que a gente fez aqui do primeiro ponto, né? Então, por baixo dela, nós vamos colocar a nossa agulha de trás para frente e puxar o fio lá para trás, lá para trás, né? Então, aqui nós vamos ajustar bem para fazer o primeiro ponto e o último ponto que a gente fez ficarem bem semelhantes, né? Então, ajusta com a mão. Agora, nós vamos inserir a nossa agulha nesse primeiro ponto que a gente fez da carreira. Lembra sempre o Vzinho aqui, né? Nós temos o Vzinho e nós vamos colocar a agulha dentro dele para entrar no meio do ponto, né? E lá atrás ele tem que sair também no meio do ponto. E confirma, né? Vê se tá tudo certinho, se entrou no meio do ponto, né? Vamos ajustar agora essa laçadinha aqui, deixar ela bem curtinha. E vamos puxar o fio que vem do rolo aqui pra frente, dessa maneira. Puxou pra frente, vamos pegar essa alcinha que sobrou e colocar aqui dentro da nossa agulha. Que daí vai ficar uma laçada na frente e outra laçada atrás. Assim, a gente puxa o fio que vem do rolo aqui pra frente e a gente consegue fazer o nosso primeiro ponto baixo centrado aqui na nossa segunda carreira, tá? Então, tendo pronto o nosso primeiro ponto, agora nós vamos dar sequência nos outros. Então, nós vamos inserir a agulha sempre dentro deste Vzinho aqui, que o ponto ele faz um formato de V, né? Então, nós temos que entrar sempre aqui dentro, ó. Dentro, dentro e dentro, para ficar o ponto baixo centrado, né? Então, insere a agulha lá dentro, vê se na parte de trás ele saiu dentro também, né? Que tem que ficar bem certinho no meio aqui, né? Então, se deu certo, nós vamos puxar o fio que vem do rolo aqui pra frente, vamos dar altura, né? Que lembra da agulha sempre reta para dar altura. Vamos puxar esse ponto aqui pra dentro e ajustar na agulha esse fio que vem do rolo para essa laçadinha não ficar tão folgada. E assim nós vamos tecendo a nossa peça, né? Sempre agulha dentro, puxa da altura e vamos fazendo assim por toda a volta da nossa carreira, tá? Talvez se torne um pouco complicado no início para quem é iniciante compreender como faz esse ponto baixo centrado. Mas se vocês tomar por base que o ponto, ele sempre forma um Vzinho e eu tenho que adicionar minha agulha lá dentro dele, e na parte de trás ele sair também dentro, porque aqui na parte de trás, pessoal, ele faz um formato de um Azinho, né? Então, tá vendo que aqui tá o ponto, pra cá tem uma perna, pra cá tem outra, né? Então, ele tem que sempre sair aqui dentro. Então, assim nós vamos fazendo. Por toda a carreira. Insere, puxa, dá altura e fecha o ponto. Insere a agulha dentro, puxa, dá altura e fecha o ponto. Aqui, quando chega na quina, é a mesma coisa. Tá aqui o nosso pontinho, né?
nós vamos entrar com a agulha aqui dentro, bem normal como em todos os demais, tá? Então, entrou com a agulha, puxou pra frente, dá altura, fecha o ponto. E dá sequência, agora pro lado de cá, ó. Mesma coisa. E vamos fazendo assim até terminar. Lembrando sempre de cada pouquinho que vocês forem fazendo, ir ajustando com a mão, principalmente aqui nas quinas, né? Eu terminei aqui, então, a minha segunda carreira, fiz meu último ponto baixo centrado, e agora, como nós vamos fazer a troca de cor, a gente pode estar cortando o fio, né? Então, eu cortei o fio aqui, eu vou tirar, né, esse fio aqui da agulha agora, vai ficar apenas um, né? Eu vou vir com a minha agulha, aqui é o primeiro ponto que a gente fez, ponto baixo centrado, aqui nós temos as correntinhas, e é embaixo delas que eu vou inserir minha agulha de trás pra frente, né? Vou puxar esse fio e levar lá pra trás, tá? Vou puxar bem, de maneira que eu una bem o primeiro ponto com o último que eu fiz aqui da minha carreira, né? Então, agora eu vou inserir a agulha aqui dentro desse pontinho que a gente fez aqui, né? De trás pra frente também. Então, aqui dentro, eu vou puxar o fio e vou levar lá pra trás, tá? Pra gente simular aqui um ponto como esses outros que a gente fez aqui, tá bom? Então, fazendo isso agora, com esse fio que sobrou, eu vou escondê-lo aqui por dentro desses pontinhos. Então, vou inserir a agulha aqui, eu vou puxar pra frente, depois eu puxo pra trás. Uma vez pra frente, outra vez aqui pra trás, né? Vou caminhar uma quantidade aí que eu acho suficiente, assim, acho que tá bom, e já posso cortar o meu fio. Então, aqui nós temos as duas carreirinhas com o fio off-white finalizado, os pontinhos bem alinhadinhos, né? Então, agora nós vamos vir novamente com a cor rosa bebê, pra gente fazer a finalização aí, né? Então, vou pegar o meu fio, vou vir aqui no primeiro ponto da última carreira que nós fizemos, e eu sei que ele é o primeiro, porque sempre aqui na parte de trás, né, vai ficar uma voltinha aqui, uma correntinha na horizontal, né? Esses aqui tem, mas é pequenininha aqui em cima, essa daqui ela é bem saliente. Então, é esse ponto aqui que nós vamos introduzir a agulha aqui pra gente começar a fazer. Então, coloca no meio, a agulha, ela tem que sair debaixo dessa voltinha na horizontal aqui, tá? Então, tá aqui no meio ponto, vou puxar o fio que vem do novelo pra frente, assim, ajusta, né? Dou a altura necessária e fecho o meu ponto pra mim formar o meu primeiro ponto baixo centrado da carreira. Então, nós vamos ir fazendo assim, vou esconder esse restinho de fio que eu tenho aqui, conforme eu for fazendo meus pontos, né? Então, insere a agulha aqui dentro do Vzinho, sai lá atrás no meio, puxa, dá altura e fecha o ponto. Ajusto na agulha. Insere a agulha novamente lá atrás, tem que sair no meio, né? Então, puxa pra frente e fecha o ponto. E assim eu vou trabalhando até chegar lá no final da minha carreira. Então, aqui eu já escondi aquele restinho de fio que tinha, né? Não tem mais nada, tá tudo aqui dentro, bem firme. E eu vou ir tecendo a minha peça agora, conforme eu fiz até agora, né? Colocando a agulha aqui dentro do ponto, ele tem que sair lá atrás no meio também. Ó, se não sair no meio, ó, aconteceu agora comigo aqui, ó. Então, eu coloquei a agulha, só que, deixa eu pegar uma outra pra mostrar pra vocês. Aqui está o meu ponto, ó, ele tinha que estar aqui no meio, ó. Ele tinha que sair aqui, mas ele saiu lá no lado. Então, eu tenho que tirar a minha agulha e vou colocar novamente, ó. Coloquei, agora sim, ó. Agora, ele está bem certinho no meio do azinho, ó. Aqui tem uma perninha. E aqui do lado tem a outra perninha.
Então, agora ele está certo, ó. Então, vou puxar aqui e vou ir fazendo, até finalizar a carreira. Finalizei aqui, então, a nossa carreira no rosa bebê, né, que vai ser a última carreira. Geralmente, eu faço de 3 a 4 carreiras de acordo com o que a mamãe, ela precisa, né? Se ela quer que faça com 4, eu faço com 4, ou então, geralmente, eu faço aí com 3 carreirinhas, né? Então, tá aqui os pontinhos bem alinhados, os cantinhos bem marcados, porque a cada carreira eu gosto sempre de estar apertando assim com a mão, para fazer bem certinho o vinco aqui das nossas quinas, né? Então, agora, para finalizar essa bandeja, nós vamos fazer uma carreira toda em ponto baixíssimo aqui, para dar o acabamento nela, né? Então, aqui eu vou dar uma altura na minha laçada da agulha, né? Vou vir aqui nesse primeiro ponto que eu fiz da carreira, com essas correntinhas que ficou aqui em cima, eu vou inserir por baixo delas, né? Vou puxar aqui o meu ponto para ele ficar bem retinho. Vou pegar a minha laçada e jogar lá pra trás, né? Então, joga bem lá pra trás, puxa pra ajustar bem o primeiro ponto da carreira com o último, né? Vou inserir aqui a minha agulha por baixo aqui, desta laçada entre o primeiro ponto e o último. Vou colocar a laçada que está grande aqui na agulha e vou ajustar aqui, puxando assim, até ela ficar bem presinha aqui. Então, nós temos uma, temos duas, né? Vou puxar o fio que vem do rolo aqui pra frente. Então, puxando esse fio aqui pra frente, a gente já vai começar a fazer a nossa carreira de ponto baixíssimos. Nós vamos inserir a agulha sempre por baixo destas duas alcinhas aqui, tá? Então, insere a agulha aqui dentro, puxa o fio que vem do rolo, e esse fio ele vai entrar dentro da laçada que nós temos aqui na agulha. Por isso que ela não pode ser tão folgada, mas também não pode ser muito apertada, né? Então, insere a agulha aqui no ponto, puxa e entra com ele aqui dentro desta laçada que nós temos na agulha, né? Então, assim a gente vai fazer por toda a nossa volta. Sempre lembrar de ir ajustando com as mãos também, para ficar um acabamento bonito. Cheguei, então, aqui ao final da minha carreira, toda em ponto baixíssimo. Esse acabamento aqui é um dos meus preferidos, porque dá um destaque na peça, né? Fica muito bonito. Então, cheguei aqui no último pontinho, né? Nós vamos puxar o fio para cortá-lo e fazer o nosso acabamento, né? Então, eu retiro aqui. Com o auxílio de uma agulha de tapeceiro, eu vou inseri-la, então, de baixo pra cima aqui no primeiro ponto baixíssimo que a gente fez. Subo aqui. Nós vamos simular esse ponto aqui como os demais, né? Então, agora eu vou entrar com a minha agulha aqui dentro deste último pontinho baixíssimo que a gente fez. E vai sair lá do lado de trás, ó. Então, vou puxar aqui agora, puxando dessa maneira, ele vai ficar um ponto bem destacado e bem desenhado, assim como todos os outros que a gente fez, né? Vou caminhar agora para esconder esse fio aqui e a gente poder cortar e finalizar nossa peça, né? Então, caminha aqui uma quantidade de pontos, né? Mais ou menos uns 4 a 5 pontos. E daí já pode cortar o fio. Ajeita com as mãos, né, a nossa peça. Tenta deixar as quinas bem em evidência com as mãos. Assim. Ela fica bem bonita, ficou bem retangular, com as quinas bem marcadinhas, né? Os pontinhos bem alinhadinhos, todos uniformes. E assim finalizamos a nossa bandejinha desse kit higiene, que vai ficar um arraso
nas cores rosa bebê e off-white. Então, se você gostou dessa aula, já deixa o seu gostei aí pra mim, já curte o vídeo, né? E se você não é inscrito no canal, se inscreva para não perder nenhuma das próximas aulas aí sobre o nosso kit higiene.